boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma live, a mais uma quinta-feira abençoada. Eu sou a pastora Soraya e eu preparei nesse mês especial das mulheres 4 quinta-feiras onde nós vamos estar falando sobre mulheres na Bíblia. E eu convidei pastoras que eu tenho uma admiração, pastoras que me inspiram para estar junto comigo, estar falando para nós, nos ensinando através da vida dessas mulheres da Bíblia a ter mais sabedoria, a sermos mais confiantes, né? Quinta-feira passada, nós tivemos a presença da pastora Cláudia, da IEQ de Várzea Grande, e foi bênção demais. Foi maravilhoso. Aprendemos muito e aprendemos que nós mulheres precisamos nos redescobrir, não é mesmo? Que bom que você está comigo, que bom que você está participando deste momento que nós dedicamos a Deus. Nós dedicamos esse tempo a Deus, a aprender um pouco mais a sua palavra, a estar na presença de Deus, não é mesmo? E como a gente faz todas as quintas-feiras, eu coloco essa live na presença do Senhor, porque tudo que eu faço é direcionado, vem da direção, vem do direcionamento de Deus. Então eu peço para vocês, que vocês, aonde vocês estão, fechem os olhos de vocês. Vamos colocar esta live na presença do Senhor, para que Ele venha através da pastora Késia falar conosco e falar aos nossos corações, amém? Senhor meu Deus, meu Pai querido, meu Pai amado, obrigada, Senhor, porque mais uma quinta-feira estamos reunidos através dessa live, reunidos através do Seu santo nome, para que nós possamos crescer ainda mais. Pai querido, obrigada por este momento. Eu louvo a Deus pela vida das pastoras, em especial hoje da pastora Késia, que ela seja usada pelo Espírito Santo e que nós possamos aprender ainda mais, Pai. Então eu coloco este momento, eu apresento essa live, Senhor. Eu apresento a Ti, meu Deus, para que o Senhor venha falar aos nossos corações através das palavras da pastora Késia. Nós oramos em seu nome hoje e sempre. Amém. Amém, meus queridos. Boa noite a todos vocês. Boa noite vocês que já vêm acompanhando essas lives. Que vocês abram o coração de vocês para que a gente possa estar juntos e crescendo, que é esse o objetivo. Agora eu vou estar aqui convidando a pastora Késia para estar conosco, para que a gente possa então desfrutar deste momento, não é mesmo? Desfrutar desse crescimento, porque é um crescimento, né, irmãos? A gente se dedica, a gente tira esse tempo para Deus, que é isso que importa, né? A gente crescer. Essas lives vieram de uma oração que eu fiz a Deus, né? E eu pedi que Deus viesse me conduzir e que Deus mostrasse, né, o que eu poderia estar fazendo para estar trazendo para vocês uma palavra de Deus. E aí Ele me deu esse momento e eu fico muito feliz por isso. Vamos aguardar só um minutinho, tá? Só um minutinho que ela já está entrando. Eu tenho certeza que vocês foram muito abençoados, como eu fui semana passada. Eu acho que veio muito a gente cresce muito com esses momentos, não é mesmo? Eu faço as lives, mas eu cresço demais. E eu tenho certeza que vocês vão crescer também comigo. Só mais um instante que ela já está entrando. Boa noite, Marcelene. Que bom, pastora Marcelene, que você está assistindo. Boa noite, Alessandra. Lucilene, que eu tô vendo também tá conosco. A Marli, boa noite, Marli. Que bom que você está aqui comigo também. Glória a Deus, né? Esses momentos são glorificados, né? A gente cresce muito. Saudades de você, hein, Marli?
uma grande amiga. Só mais um minutinho, tá, gente? Que ela já tá entrando. Lembrando que quinta-feira que vem nós vamos ter a pastora Inês, vai estar falando sobre Débora, tá? E no final nós vamos ter a pastora Pamela, que vai estar falando sobre Ana, né? São mulheres maravilhosas. Só mais um minutinho, que ela já entra. Só um instante. Eu tô aqui conectando, hoje a internet não tá muito legal, mas vai dar certo. Só um minutinho aqui. E no final, eu não posso esquecer, no final da última quinta-feira, eu vou estar fazendo um sorteio para vocês, mulheres que se inscreveram, que disseram amém, disseram alô, tá? Que deixaram aqui uma palavra, tá? Eu vou estar sorteando uma Bíblia, tá? Mesmo que você seja de outra cidade e você participou, você também vai estar comigo. Se você for sorteado, eu vou mandar para onde você for, cidade você for, tá bom? Então fiquem aí firmes até a última quinta-feira, que eu vou estar fazendo esse sorteio. Só mais um minutinho, que já ela entra. Só questão aqui da gente se conectar. Só mais um minutinho, tá, pessoal? Que bom que você está com a gente. Que bom que vocês estão curtindo esse momento, que eu tenho certeza que está sendo momentos maravilhosos. Pastora Cláudia, quinta-feira passada, trouxe uma palavra para nós de redescobrir, maravilhosa, maravilhosa. A gente tem que se redescobrir, né? Tanto que Marta, a Marta, ela foi uma pessoa que ela acabou se preocupando tanto ao seu redor, né? E deixou de aprender a palavra do Senhor. E muitas de nós fazemos isso, né? Às vezes a gente se preocupa com tudo que está com o nosso redor e deixamos de ouvir a palavra do Senhor. Então, que a gente possa hoje, então, ouvir um pouquinho sobre Abigail. Só um instante, tá? A paz a todos, boa noite, Thaís Nery, boa noite, a irmã Nice, boa noite, Vera, que bom que vocês estão acompanhando, só mais um minutinho, ela já vai entrar, vamos acalmar aí, só mais um pouquinho, deixa só o seu amém, seu glória a Deus, tá? Acho que agora vai, só um minutinho. Agora vai dar. Agora nós vamos ter a presença da pastora Késia. Conheço o trabalho de todas elas. Eu acho que eu conheço o trabalho de todas elas. Aí, chegou! Boa noite, pastora, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda a esta live. Eu fico muito agradecida porque todos vocês aceitaram participar comigo deste momento, que eu sempre falo, eu primeiro procuro Deus, eu converso com Deus e Deus vai me dando a direção. E Ele colocou no meu coração que eu procurasse pessoas que me inspiram. A senhora sabe que a senhora é uma delas. A senhora me inspira pela pessoa que a senhora é, pelo seu ministério, por tudo que a senhora já fez. Eu sou uma filha da senhora, né? Uma filha da fé. E eu tenho certeza que este momento vai ser um momento que a gente vai aprender muito. Eu conheço a história da Abigail e eu confesso assim que quando eu estava orando, Deus me direcionou. Quem que deveria falar de quem? A pastora Cláudia falou muito bem quinta-feira passada sobre Marta. Nos deu uma sabedoria muito grande e eu tenho certeza que Deus vai usar a senhora falando sobre Abigail também. Então, agora eu passo a palavra para a senhora. Seja muito bem-vinda. A live agora é contigo.
Amém, amém. Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo. Amém. Aham. Então, tá bom. É um prazer, né, estar com vocês, estar com você, Soraya, nesse momento tão especial, né, que é a semana, o mês das mulheres, né, e a gente falando Sim. das mulheres da Bíblia, que são verdadeiras inspirações para a gente, né? São mulheres que venceram, mulheres que estavam acima do tempo delas, a gente pode assim dizer, e venceram, e nós podemos vencer também. Não há nada que nós não possamos fazer. A gente costuma ouvir sempre, mulher pode tudo, empoderamento feminino, aquela coisa toda, mas a gente sabe que isso tudo vem de uma fonte, que é a palavra de Deus para a nossa vida. E se a gente observar segundo a palavra de Deus, aí sim a gente vai poder dizer que a gente pode todas as coisas, que não há barreira, não há nada que seja capaz de nos impedir, de nos aprisionar, de nos fazer viver uma vida frustrada, se observarmos segundo a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar de Abigail. Eu estava conversando com a Isa e com o Júnior, né, o pastor, e falei, mas a Soraya deu a mulher mais difícil para mim. Mas assim, a Abigail tem uma história maravilhosa. A Abigail é uma mulher que hoje, nos dias de hoje, a gente pode dizer que está faltando Abigail no nosso meio. Não só entre as mulheres, de repente tem algum homem assistindo aí a live também, está faltando no ser humano pessoas que tenham a essência que tinha em Abigail. Nós vamos, no decorrer da palavra, entender o que tinha nela que precisa estar em mim, estar em você essa noite. Hoje, né, no decorrer dos nossos dias. Para a gente poder falar de Abigail, a gente precisa entender um pouquinho da história, o que aconteceu, por que ela agiu daquele jeito. E quem já me conhece sabe que o relógio não é muito meu amigo, né? Não é meu companheiro o relógio, ele gosta de me pregar umas peças, então vamos lá, em nome de Jesus. A história de Abigail, ela está relatada no livro de 1 Samuel, o capítulo 25 de 1 Samuel. Como é o capítulo todo, nós não iremos ler, porque senão vai ficar mais difícil ainda. E a gente lê um texto no outro não é bom. Então eu aconselho você, aí na tua casa, pega a tua Bíblia, de repente você nem sabe quem é Abigail, que não é uma mulher muito falada, então você de repente nem sabe, nossa, mas existe uma Abigail na Bíblia? Existe, com uma história linda. Então pegue aí, marque na sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 25 todo, e você vai ler ele depois. Eu vou contar para vocês o que aconteceu nessa história, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, e já ir acompanhando, assim, passando os olhos. A minha está aqui, abertinha, então vamos lá. Abigail era uma mulher, a Bíblia conta, uma mulher formosa e inteligente, uma mulher sensata e bonita, casada com um homem, vamos dizer assim, nada convencional, chamado Nabal. Nabal era um homem muito rico, tinha muitas posses, ele era pastor de ovelhas, tinha muitos empregados, só que era um homem mesquinho de coração. Ele não tinha um coração, vamos dizer assim, doador, ele não tinha um coração abençoador, ele era um homem dado à bebida, ele era um homem que não ouvia, ele era um homem que fazia tudo de acordo com as suas próprias vontades. E ele agia de acordo com o que ele queria. E a Bíblia disse que, certa vez, os pastores de Nabal estavam pastoreando essas ovelhas no deserto. E ficou noite, eles passaram algum tempo no deserto, e Davi, juntamente com os seus homens, encontraram esses pastores no deserto. O que Davi fez? No deserto existiam muitos saqueadores, muitos bandidos, e eles roubavam o que eles encontravam, e os pastores estavam à mercê disso, os pastores do rebanho de Nabal. Então Davi, juntamente com seu exército, Davi estava fugindo de Saul, porque Saul desejava matar
matar Davi. Então Davi reuniu alguns homens que se tornaram posteriormente os seus soldados, os seus valentes, e Davi foi para o deserto. Davi estava lá. E os pastores de Nabal também. O que Davi fez? Davi juntou com os seus homens e protegeu durante o tempo que os pastores de Nabal passaram no deserto. Davi protegeu eles, Davi guardou, ajudou, deu comida, protegeu do frio. Davi os ajudou para que nada acontecesse. E a Bíblia conta que nenhuma ovelha de Nabal foi roubada, nada foi tirado. Então os pastores voltaram para casa tranquilo. Passado alguns tempos, haveria a festa, né? Haveria uma festa, e Nabal foi tosquiar as ovelhas, preparar tudo, preparar os alimentos para a festa, e Davi ficou sabendo disso. E como Davi era fugitivo de Saul, Davi vivia junto com os seus soldados, com os seus homens, vivia, vamos dizer assim, um tempo de escassez, porque eles não podiam voltar à cidade, eles não tinham como adquirir alimento, eles não plantavam, eles não pastoreavam, eles não tinham nada. Então, eles viviam a partir do que as pessoas ajudavam eles. Então, Davi pensou assim, poxa, eu ajudei Nabal, eu fiz por Nabal, eu cuidei dos pastores deles, eu cuidei das ovelhas, então agora está na hora, eu vou, né, ser retribuído segundo o meu trabalho. Davi pegou 10 jovens do grupo dele, escreveu uma carta para Nabal, dizendo para Nabal, Nabal, eu sou Davi. Isso com minhas palavras, né? Nabal, eu sou Davi, lembra aquele que cuidou lá dos seus pastores lá no deserto? Pois é, eu cuidei deles, protegi, não deixei nada acontecer. Então, eu estou enviando para você aqui, uma carta com 10 jovens meus. E nessa carta, Davi pedia a ele alimentos, falou com eles, olha, eu sei que você está tosqueando as ovelhas, então mande alimentos para a gente, para que a gente possa passar esses dias aqui. E na carta ele dizia, pode perguntar para os seus servos aí se eu estou mentindo, se eles me conhecem, aquela história, né? Eles vão dizer quem eu sou. E realmente, Davi tinha ajudado. A Bíblia conta que quando os servos de Davi, os homens de Davi, chegaram até Nabal com essa carta, Nabal pegou aquela carta, leu e olhou para os 10 jovens e falou assim, quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Hoje em dia, muitos homens fogem dos seus senhores e ficam errantes por aí. Afrontou Davi, porque ele sabia quem era Davi. Ele sabia quem eram aqueles rapazes, mas usou de afronta. E despediu os rapazes, não deu nada para eles. Chegando até Davi, a Bíblia diz que os rapazes falaram para Davi o que tinha acontecido e Davi ficou furioso com aquilo. Davi olhou e falou assim, é assim? Ele pagou o bem com o mal? Então agora nós vamos voltar lá. Juntou todo o exército, falou para esse exército, olha, tire as suas espadas, afie as suas espadas, porque nós vamos voltar lá. E nós vamos destruir todo macho da casa de Nabal. Todo homem, todo menino, todo sexo masculino, vamos acabar, porque se não houvesse homens, não havia família. A família estaria arruinada. Então, o que ele fez? Vamos destruir todo mundo. É aí que entra a nossa querida Abigail. É aí que entra a história de uma mulher sensata, de uma mulher que estava disposta a enfrentar tudo para que a família dela, para que a casa dela estivesse debaixo da bênção, debaixo da proteção de Deus. É aí que eu quero chamar a sua atenção e perguntar para você, o que você pode fazer para ajudar a manter a sua família, a manter a sua casa? Ou qual a sua ação? O que você pode fazer para ajudar na proteção da sua casa, da sua família? Foi assim que Abigail agiu, como uma mulher sábia, uma mulher inteligente, uma mulher que não se preocupava. A Bíblia diz que ela era uma mulher bonita. Com certeza ela se arrumava, ela arrumava os cabelos, com certeza, né? Ela gostava de uma maquiagem, um brinco, uma roupa bonita, como todas nós. Como mulher não gosta disso?
Com certeza ela gostava, mas ela se preocupava também com a inteligência, ela se preocupava também em ser sensata, ela preocupava também em olhar tudo o que estava acontecendo à sua volta. Ela não era focada só nela mesma. A Bíblia diz que um dos servos de Nabal, um dos meninos dos servos de Nabal, ouviu que os soldados de Davi estavam todos reunindo e vindo contra a casa de Nabal. O que ele fez? Ele correu lá na Abigail e relatou tudo para ela. Falou assim: olha, minha senhora, aconteceu assim, o meu senhor Nabal não quis mandar alimentos, e aí agora Davi ficou muito irado, Davi ficou muito triste, e ele está vindo com todo um exército, para quê? Para destruir a nossa casa, e vai destruir tudo, todos os homens, todos os servos, todos que for do sexo masculino será destruído na nossa casa. Abigail, quando ouviu isso, está lá no versículo 18, a Bíblia diz que ela tomou uma atitude. Primeiro, vamos entender quem era Abigail. Abigail era uma mulher bonita, sensata, casada com um homem mesquinho. Provavelmente, esse casamento não tinha sido uma escolha dela. Por quê? Uma mulher sensata, como uma mulher sensata, ela iria saber escolher. Ela iria olhar e falar: opa, pera lá, as qualidades desse homem aí, ele tem dinheiro, mas não é boa, não. Não, dinheiro não compra tudo. As qualidades desse homem aí, olha, é mesquinho, ele é de coração duro, ele é voltado para a bebida, ele é um homem que não preocupa com ninguém, só preocupa com ele mesmo. Como uma mulher sensata, ela iria olhar tudo que estava à volta dela. Provavelmente, a gente subentende que o casamento dela provavelmente foi um casamento arranjado. Porque naquela época era assim. Eram os pais que davam a moça em casamento. Não era ela que escolhia com quem ela queria ou com quem ela deixaria de casar. Mas essa situação não fez de Abigail uma escrava. A situação que ela vivia não fez dela uma mulher presa, não fez dela uma mulher escrava. Ela não era escrava da situação. O que ela era não era ditado pela circunstância que ela vivia. Primeira lição que nós precisamos aprender: onde nós estamos e com quem nós estamos não pode ditar quem nós somos. Abigail vivia com um homem que era duro de coração, com um homem que não cria em Deus, que não servia a Deus, um homem que não tinha um coração voltado para ajudar, um homem que era centrado nele mesmo. Mas isso não fez com que Abigail se tornasse assim também. Pelo contrário, Abigail era uma mulher de coração puro, de coração sincero, de coração amável. Abigail era uma mulher que ouvia. A Bíblia nos diz que o servo de Nabal chegou para Abigail e falou assim: com o meu senhor não dá para falar. Ou seja, ele não ouve ninguém, ele só ouve o que ele quer, ele só faz o que ele quer. Já com Abigail, ele achava espaço para conversar. Por quê? Porque Abigail não se deixou prender, ela não era escrava pela circunstância. Eu quero perguntar para você: como que está a sua vida? Ao seu redor, o que você tem vivido? Aonde você mora? Aonde você está? O seu esposo, a sua esposa, eu vi que tem alguns homens aí assistindo, o seu esposo, como ele é, a sua esposa, como ela é, os seus filhos, o meio onde você trabalha, os amigos que estão à sua volta. Você tem se deixado influenciar por eles? Você tem se deixado ser escrava da situação? Ou você tem se mantido com o coração sincero diante de Deus? É a primeira característica de Abigail. Ela não se deixava ser escrava, ela não se deixava ser presa pela situação. Qual a situação? A situação que ela vivia, de um esposo completamente avesso àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Segunda lição que eu aprendo com Abigail. Abigail, ela sabia ouvir. É importante a gente saber ouvir. Hoje em dia, a gente vive, principalmente nos dias de hoje,
uma situação muito difícil que ninguém estava preparado para enfrentar. Ninguém imaginava que o ano de 2021, o ano de 2020 e o ano de 2021 seria um ano, vamos dizer assim, de bastante tribulação, um ano bem dolorido. Ninguém imaginava que a gente viveria dias assim. Iniciamos o ano de 2020 com festa, com alegria, ouvindo que tinha um problema lá na China e ninguém imaginava que esse problema ia chegar aqui. Meu Deus, a primeira vez que eu ouvi falar, eu pensei assim, isso não chega aqui no Brasil não, a gente está muito longe, mas chegou e nós estamos vivendo isso hoje. Então, nós precisamos aprender a ouvir. Quantas pessoas à nossa volta, quantas pessoas no nosso dia a dia estão carentes de uma palavra amiga, estão carentes de um conselho, estão carentes de paz, estão carentes de tanta coisa. E muitas vezes a gente acha que é só de dinheiro, que é de uma cesta básica, mas não, estão carentes de atenção. E como que a gente vai conseguir passar isso para elas? É quando a gente souber ouvir, sabe? É quando a gente parar e saber ouvir o que está acontecendo com o outro. A palavra nos diz que o servo chegou para Abigail, a partir do verso 14, ele disse para ela assim, olha, aqueles homens, eles foram bons para a gente, eles cuidaram dos nossos pastores, e o meu senhor, o Nabal, o que ele fez? Nabal expulsou eles daqui sem dar nada para eles. Eu estou vindo aqui falar com a senhora, que é para ver o que a senhora pode fazer. O que você pode fazer, mulher? Você que está aí assistindo, homem, você que está aí assistindo, o que você pode fazer diante da situação que você está enfrentando? Às vezes a gente fica esperando que o outro faça. Às vezes a gente fica esperando que alguém faça alguma coisa. Mas a pergunta é, o que você pode fazer? Aquele servo chegou para Abigail esperando dela uma resposta, o que ela podia fazer, porque ela ouvia, ela sabia parar e ouvir, e quando a gente para e ouve, a gente consegue ponderar as coisas. Aquele que não ouve, ele toma decisões precipitadas. Aquele que não ouve, age no furor, sabe, da situação. Aquele que não ouve, ele fala o que não devia. Aquele que não ouve, ele age de forma que não devia. Quando a gente para e consegue ouvir, a gente consegue analisar os fatos. E analisando, nós vamos ter a melhor decisão. Analisando, nós vamos conseguir agir de forma diferente. O que ele disse? Ele disse assim, no finalzinho do versículo 17, ele diz assim, olha para vocês o que ele diz a respeito de Nabal. Ele é filho de Belial e não há quem lhe possa falar. Olha só, ele diz assim, meu senhor é como se fosse, ele é um homem que está com o coração duro, o coração não está na presença de Deus, ele não serve ao Senhor, não tem como falar com ele. É chato. Coração fechado, ranzinza, sabe? Nabal devia ser aquele homem grosso, aquele homem arrogante, que achava que porque tinha dinheiro era dono da situação. Eu fico imaginando os servos de Nabal tentando conversar com ele. Nossa, não tinha como. Já Abigail não. Abigail era uma mulher pacífica. Ela era pacífica e pacificadora. Ela era uma mulher tranquila. Ela conseguia ouvir. Ela não se influenciava pelas coisas que estavam à volta dela. Pelo contrário, diante de tudo, ela parava para quê? Para tomar a melhor decisão. A Bíblia nos diz que Abigail ouviu tudo que o rapaz disse. A Bíblia diz que Abigail ouviu em silêncio tudo o que ele disse. E aí vem a terceira característica, a quarta característica de Abigail, que nós precisamos, meninas, urgentemente ter essa característica em nós. Meninos, vocês que estão aí precisam urgentemente ter essa característica em nós, em vocês. Nós precisamos ter atitude. Nós precisamos ter atitude.
Nós estamos vivendo tempos que não está na época mais de ficar de braço cruzado, esperando acontecer alguma coisa. Tem gente confiando em auxílio emergencial. Tem gente confiando no salário que está trabalhando. Não, eu estou trabalhando, graças a Deus, tem meu salário. Tem gente que está confiando na vacina. Tem gente que está confiando em tantas coisas. Mas está na hora de nós tomarmos uma decisão. Está na hora de nós levantarmos a nossa cabeça e agir de forma sensata e agir confiando no Senhor. Porque a palavra de Deus diz assim, olha, uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós, eu, você que está aí, nós nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Uns tropeçam e caem, mas nós nos levantamos e ficamos de pé. Levantar e ficar de pé é atitude. Sabe? Cair, a gente pode cair várias vezes. Cair é do homem, é natural. A gente cai, a gente falha, a gente peca, a gente erra, a gente é fraco, a gente é frágil. Nós somos totalmente dependentes. Mas ficar prostrado, ficar caído, ficar lamentando, ficar esperando o que o outro pode fazer é decisão nossa. Sabe? É decisão minha e sua, e não está na hora mais da gente ficar assim, está na hora de nós nos levantarmos. A Abigail, o que ela fez quando ela ouviu tudo isso? Ela ouviu que Davi estava vindo com tudo, com todo o exército que ele tinha, com todos os homens que ele tinha. Imagina, um exército inteiro vindo contra uma família, contra uma casa. A Bíblia diz que Davi estava com o coração dele aplacado de ira. Davi estava nervoso, estava bravo. E a gente dá razão para ele. Poxa, né? Mas ele estava bravo. Foi insultado. Nabal sabia quem ele era. Nabal sabia quem aqueles rapazes eram. Davi foi insultado. Os rapazes dele foram insultados e mandado de volta sem comida, sem nada. Davi ficou irado. Pensa aí. Quantas vezes você ficou bravo ou brava, porque alguém que você sempre fez alguma coisa por ele, de repente não fez por você, ou te tratou mal, ou falou contra você, você fala assim, poxa vida, eu sempre ajudei, lembra da gente só quando precisa. A gente não fala isso? Agora imagina Davi. Imagina Davi diante de nosso Deus. E imagina Davi, ele juntou todo o exército e veio. De repente tem um exército aí vindo contra a sua casa, contra a sua família, tantos problemas, tantas dificuldades, de repente a doença, a enfermidade, a falta de paz, de alegria, de repente dentro da tua casa tem um exército vindo, um exército que vai destruir a tua tranquilidade, destruir a comunhão, destruir a união. De repente tem um exército vindo contra você. Tinha um exército contra a casa de Abigail. Quando ela ouviu aquilo tudo, quando ela ouviu que tinha um exército vindo contra ela, olha o que ela fez no versículo 18. A Bíblia diz assim que Abigail tomou a toda pressa. Olha a quantidade que ela fez. 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostados, 100 cachos de passas e 200 passas de figos e pôs sobre o jumento. É muita comida. Sabe o que me chamou a atenção aqui? Isso aqui, 5 ovelhas preparadas. Sabe o que quer dizer? Que essas ovelhas já estavam mortas, já estavam limpas, já estava tudo prontinho, era só eles assarem. Sabe? Preparou tudo. E olha que limpar a ovelha não é fácil, não. Quem mexe com porco, que limpa frango, mata boi, esses negócios, quem entende disso aí, sabe que o negócio não é fácil. E ela preparou junto com o servo dela isso tudo. E a Bíblia diz que ela colocou sobre o jumento e disse aos seus moços, olha aí está o interessante da história, a atitude dela. Ela podia ter preparado, feito igual Davi, pegado a canetinha lá, escrito uma cartinha, colocar o moço e falar assim, vai lá, encontra Davi no caminho, entrega essa carta para ele, dá comida para ele e espera ele ler a carta para ver o que ele vai fazer. A Bíblia diz que não, ela não fez isso. Ela chamou os servos dela e disse assim, olha, prepare
Olha, chamou e disse aos seus moços, versículo 19: ide diante de mim, pois eu seguirei de perto. Prepara lá o camelo, o jumento, prepara os cavalos, prepara tudo, porque eu vou te seguir de perto. Você não vai sozinho, não, eu vou junto. Sabe, você tem andado junto? Você tem andado de mão dada? Você tem se unido com quem quer paz com você? Ou você tem deixado as coisas acontecer? Vai lá, leva lá comida para eles e pede perdão para eles, leva uma carta. De repente ela poderia até ter assinado a carta no nome de Nabal, né? E fala que Nabal arrependeu. Não, 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 ela não fez nada disso. Ela enfrentou a situação. Você tem enfrentado as suas situações? É a quarta característica de Abigail. Ela tomou posição, ela olhou para quem ela era e falou assim: espera aí, opa, isso aí é eu que tenho que fazer. Eu não posso esperar que outro faça por mim. Eu não posso esperar que os meus servos resolvam isso por mim. O meu marido não quer resolver, então eu resolvo. Sabe, eu sempre falei, quem me conhece, as meninas que me conhecem, pode lá vai eu fazer igual Davi, né? Pergunta para os seus servos aí, que eles me conhecem. Mas não, olha, eu sempre falei, não tem nada que impede uma mulher de ser aquilo que ela quer. Sabe por quê? Tem muitas mulheres que falam assim: eu não vou na igreja porque meu marido não deixa. Eu não sirvo ao Senhor porque meu marido não deixa. Eu não faço isso porque meu marido não deixa. Mas se o marido fala com ela que ela não vai mais, por exemplo, conversar com uma amiga, ela quebra o pau e conversa com a amiga. Ela não está nem aí. Nos dias de hoje, se ele fala com ela assim, não, eu conheço muitas que o marido fala assim, não, não quero que você trabalhe. Ela fala assim, não, eu vou trabalhar, porque eu preciso trabalhar. Ela enfrenta tudo. Para quê? Para se sentir bem. Por que a gente não enfrenta tudo pelo Senhor, então? Por que você não toma a posição, as rédeas, sabe? Da mulher sábia que edifica a casa. Nós estamos no mês da mulher, é o mês de março, o mês da mulher, e é tão bonito, é tão forte, é tão poderoso quando a gente vê uma mulher tomar a postura e entender, opa, a minha casa precisa de mim, a minha família precisa de mim. É tão bonito quando a gente vê isso, sabe por quê? A Bíblia diz assim que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Quando a Bíblia diz assim, edifica a sua casa, a Bíblia está falando dos joelhos no chão, sabe? Está falando de sabedoria. Não é de cabelo branco, não. Já está chegando uns aqui, mas não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia não está falando, não é de cultura, não é de tempo de estudo, de leitura. A Bíblia não está falando disso, não. Quando a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Quando a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica e a tola destrói com a sua própria mão. A Bíblia está falando da mulher sensata que ouve o Senhor, que tem o seu coração voltado para Deus e ouve segundo as palavras do Senhor. Aquela mulher que para e analisa a situação que está à volta dela e fala assim, opa, é por aqui que eu vou. A Bíblia diz que ela tomou uma atitude, ela se levantou e foi. Ela foi lá em Davi e falou assim, olha Davi, ela encontrou com Davi no meio do caminho. E aí veio o nosso 1, 2, 3, 4, quinto. O nosso quinto exemplo de Abigail. O nosso quinto exemplo. Ela fez o quê? Ela agiu com franqueza. Não adianta a gente esconder nada. Não adianta a gente tentar se justificar com nada. Não adianta a gente tentar passar panos quentes nas coisas. A Bíblia diz no versículo 24, é muito forte esse versículo. Abigail não tinha errado. Abigail não tinha nem conversado com os moços de Davi. Abigail nem sabia da história. Mas quando ela chegou diante de Davi, o que ela fez? A Bíblia diz assim no verso 24. Lançou-se-lhe aos pés e disse, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Olha o que Abigail fez. Abigail se curvou diante de Davi e disse para Davi assim, olha, Senhor, caia sobre mim a culpa. Eu estou aqui. Ela quis dizer para Davi assim, olha, Davi, eu estou aqui assumindo a responsabilidade da minha casa. Davi, eu estou aqui agora
se meu marido não veio, se meu marido faz tudo errado, se meu marido age pelos pés, se ele enfia os pés pelas mãos, se meu marido é agressivo, se meu marido foi agressivo com você, eu estou aqui assumindo o controle da minha casa e peço, ouve o que eu tenho para dizer. Você espera, você consegue, vamos dizer assim, entender a dimensão disso, de você chegar para o Senhor, chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu estou aqui diante do Senhor, assumindo a responsabilidade da minha casa. Deus, se meu marido não quer, Deus, se a minha esposa não quer, Deus, se as pessoas à minha volta não querem, eu quero. É como, lembra, Josué disse, não importa o que os outros estão dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia diz que exatamente, Abigail fez isso de uma forma diferente, mas ela disse foi isso, ela falou assim, olha Davi, ela disse para Davi, olha meu Senhor, eu estou aqui agora assumindo a direção da minha família, não importa o que o meu marido fez, não importa o que ele quer, não importa o que ele deixou de querer, eu quero a proteção, eu quero que cuide da minha casa, eu quero que os meus filhos saiam bem, eu quero que os meus servos fiquem bem, eu quero que a minha família seja guardada, não importa o que ele quer, eu quero. Aí a Bíblia diz que ela se curvou diante de Davi e falou assim, não se importe, meu Senhor, com esse homem de Belial. Olha, ela olhou para Davi e falou assim, olha Davi, eu sei que o meu marido, ela não escondeu os defeitos de Nabal. Quantas vezes a gente passa a mão por cima, né? A gente fala assim, não, a gente tenta justificar o erro dos outros. É um problema nosso que temos que parar. A gente tenta esconder, né? Justificando, não, dando desculpa, né? As desculpas, e nós temos que parar com isso. Nós não precisamos abrir os defeitos, você esposo, não precisa abrir os defeitos da sua esposa com as outras pessoas. Você esposa não precisa abrir os defeitos do seu esposo com as outras pessoas, mas existe alguém que você deve se prostrar diante dele e falar com ele assim, Deus, a minha esposa é assim, é assim, é assim. Deus, o meu esposo ele é assim, é assim, é assim, mas eu estou aqui e eu quero que o Senhor entre na minha casa. Foi isso que Abigail fez. Ela chegou para Davi e disse para Davi, olha, não se importe, meu Senhor, com o que este homem de Belial fez, porque a Bíblia diz que o nome Nabal significava loucura. Não importa com o que ele fez. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e vingar-te com suas próprias mãos. A Abigail olhou para Davi e falou assim, Davi, não, meu Senhor, não importa o que esse homem fez, esquece o que ele fez. Ele é um servo de Belial, ele é um homem injusto. Quando se diz servo de Belial, está dizendo pessoas que servem a demônios mesmo. Belial é a figura maligna. Belial é uma figura diabólica. É como se ela dissesse, meu marido não serve ao Senhor, meu marido é do mundo mesmo, meu marido gosta das coisas do mundo, meu marido gosta do pecado, meu marido gosta das coisas erradas, meu marido... É como se ela estivesse dizendo isso, ela não escondeu quem Nabal era. Nós não podemos dar desculpas. Ela estava ali, ela poderia não ter ido e dito assim, eu não fui porque meu marido é um homem perverso, se ele descobrisse que eu fui, ele ia ficar bravo comigo. Eu não fui porque o meu marido é um servo de Belial. Nosso Deus, meu marido ia acabar comigo se eu fosse. Eu não fui porque... Não, mas ela foi e reconheceu quem o marido dela era. Reconheceu como ele era. Então a Bíblia diz que Davi olhou aquilo tudo, olhou ela falando daquela forma, olhou ela se colocando, né, em lugar de humilhação, reconhecendo quem ela era e quem o esposo dela era. E o mais interessante, chamando Davi para uma consciência de quem ele era. Consciência, olha Davi, não deixa esse homem insensato sujar suas mãos de sangue. Você vai aí com todo o seu exército para lá, você vai se importar com o que esse homem insensato está fazendo?
Você vai sujar suas mãos, vai matar tantos inocentes que não tem nada a ver com isso por causa da atitude desse homem insensato? Não, Davi. E ela continua dizendo, e ela disse para Davi assim, olha Davi, olha meu Senhor, deixe, porque quando o Senhor fizer vingança, ou seja, era Deus que ia agir com Nabal. Quantas vezes nós tentamos agir por nossa conta própria? Nós tentamos resolver da nossa maneira. E a maneira que a gente deve resolver é se colocando diante do Senhor. Nós não podemos esquecer nunca que Deus jamais deixa uma atitude nossa na presença dele desamparada. A Bíblia diz que depois disso tudo, Davi recebeu o que Abigail levou. Recebeu a comida, recebeu os presentes, ficou lá com os servos dele, e Abigail voltou. Quando Abigail chegou em casa, Abigail fez o quê? Foi procurar o marido. Vou contar, né? Vou lá agora falar para ele que eu fui. Quando chegou lá, o que aconteceu? O marido estava bêbado e não teve como ela conversar. Porque como que a gente conversa com uma pessoa alta por causa do álcool? Não tem como. O que ela fez? A Bíblia diz que ela deixou o marido dela lá quietinho, deixou a bebedeira passar e depois ela chegou e contou para ele. Passado alguns dias, acredita-se que ele teve um infarto. O Nabal faleceu e a Abigail ficou sozinha. E agora? Como que fica uma mulher bonita, sozinha? Naquela época, a mulher não era tão benquista, né? Vamos dizer assim, não era vista com força, com poder. Provavelmente ela perderia toda a riqueza que ela tinha, que o marido tinha deixado. Ela provavelmente não seria uma mulher influente, porque Nabal ele tinha posses, todo mundo respeitava as posses de Nabal. Então, Deus jamais esquece. A Bíblia diz que passado alguns tempos, passado alguns dias, Nabal morreu, e Abigail se tornou esposa de Davi. Tudo uma providência de Deus. Para quê? Para que ela fosse cuidada, fosse guardada. Tudo que ela possuía, suas riquezas, os seus bens, foram todos preservados. Mas mediante o quê? A uma atitude dela. Não deixe para amanhã aquilo que você pode resolver hoje. Não deixe. Ela poderia olhar e falar assim, meu marido está bêbado, amanhã eu converso com ele para a gente resolver isso. Ia chegar à noite, os soldados de Davi chegariam e provavelmente nós não estaríamos falando de Abigail se ela tivesse deixado para o outro dia. Então não deixe. Lembre-se sempre disso. Abigail, ela não era escrava da situação. Ela era uma mulher decidida, ela sabia quem ela era. Quem você é em Cristo Jesus? Eu sou filha de Deus. Eu sou tudo aquilo que meu pai diz que eu sou. Eu sou. Pode as pessoas não estar vendo, mas eu sei que eu sou. Abigail, ela sabia ouvir. Saiba ouvir. Pare um pouquinho, reflita no que estão te dizendo, reflita nas coisas que estão à sua volta, observe seus filhos, observe a sua vida, observe as coisas que você está vendo, sabe? Aprenda a ouvir. É a segunda característica de Abigail. A Abigail, ela era uma mulher de atitude. Nosso Deus, uma atitude fala muito aquilo que nós somos. Ela era uma mulher de atitude. Então levante-se, posicione-se diante do Senhor. Escolha hoje, fala assim, Deus, vai ser hoje, eu vou me posicionar diante do Senhor. Tá tudo difícil, Deus, o Senhor sabe que não é fácil, não. Tá complicado, as coisas à minha volta tá cada dia mais difícil, mas a partir de agora, como Abigail fez, eu também vou fazer. Eu vou me posicionar. Eu não vou esperar que o outro vá por mim. Eu vou, porque eu quero tomar as rédeas das minhas decisões. E haja com franqueza. Chega diante do Senhor e diga, Senhor, eu sou falha, sou pecadora. Faça como Isaías. Eu tenho os lábios puros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, reconheça a sua fraqueza, reconheça a fraqueza daqueles que estão à sua volta, coloque-a diante do Senhor, porque o Senhor ele tem cuidado de ti.
Não, 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 não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. E o que você pode fazer hoje é tomar uma atitude e agir com franqueza. E que a paz que havia no coração de Abigail, a paz que havia nela, porque mesmo à volta dela sendo tudo complicado, ela tinha paz. Ela transmitia essa paz aos outros, para os servos, depois para Davi e as pessoas que estavam à volta dela. Não se sabe muito mais da história de Abigail, são pouquíssimas, é pouca coisa que se sabe da história dela. Mas o que ficou para a gente é uma lição que, se nós seguirmos, com certeza, assim como a casa de Abigail foi salva, a nossa casa também será. E nós seremos cada dia mais abençoados, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Nossa, que lição! Eu, particularmente, eu amo essa história. Porque nos mostra tanto que nós podemos ter um pouquinho da Abigail, né? Nós podemos ser francos, nós podemos ser verdadeiros com Deus, nós podemos trazer Deus para dentro da nossa casa. E eu sempre falo que às vezes a gente fica esperando muito do outro, muito, né, do próximo, e está nas nossas mãos. Cabe a nós buscar a Deus. A dependência tem que ser nossa. Nós temos que ser dependentes de Deus. E não é Deus dependente de nós, né? Então, assim, que bom que a senhora pôde trazer essa palavra maravilhosa. Eu tenho certeza que muitas de nós nos vimos em alguns momentos nessas passagens, o quanto que nós precisamos e quanto que nós somos capazes de tentar ser um pouquinho assim, ó, ter a sabedoria de Abigail, né? A saber falar, saber ouvir e realmente edificar a nossa casa. E as palavras que a senhora nos trouxe foram palavras de crescimento. Eu agradeço do fundo do meu coração. Eu sabia que seria um momento assim que a gente ia aprender muito. Eu agradeço por a senhora ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui conosco. E como eu fiz a oração no início, eu peço então que a senhora faça a oração final e aí logo depois eu venho e encerro a live. Pode ser? Amém. Pode, amém. Antes eu só queria assim, agradecer, né? Eu vi aqui que entrou algumas amigas lá de São Paulo, da igreja lá de São Paulo, eu postei lá também, né, nos grupos, no Face, eu vi que entrou lá de São Paulo, vi que entrou as irmãs aqui de Confresa, que Deus abençoe todas vocês, as irmãs aí de Sapezal, que Deus abençoe todas vocês, Pastora Inês, que Deus te abençoe, minha querida, e a gente um dia vai se encontrar novamente ainda. Pastora Inês amanhã estará falando, né? E eu vou assistir também. E vou deixar meu recadinho. Quem sabe eu ganho a Bíblia, né? Amém. Vou deixar recadinho, vai participar do sorteio. Amém. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Então, vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. Aproveite este momento. Nós temos que aprender a ouvir, mas tem a hora certa de falar. E agora é a hora de falar. Então, vamos falar com Deus? Feche seus olhos aí onde você está. Senhor, meu Deus, nós estamos na Tua presença, gratos a Ti, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Mesmo, ó Deus, mediante todas as nossas falhas, mesmo às vezes nós nos comportando de maneira que desagrada ao Senhor, o Senhor tem tido cuidado de nós. Agora, Espírito Santo, eu quero pedir ao Senhor que venha firmar no nosso coração, venha fazer gerar em nós as mesmas características, ó Deus, que havia em Abigail, uma mulher sensata, não bonita, ó Deus, só de beleza externa, mas ela era uma mulher sensata e nós queremos agora que em nosso coração haja, ó Deus, a sabedoria e a sensatez que havia no coração de Abigail. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para ouvir, Senhor. Ouvir o que está à nossa volta, ouvir as vozes que estão falando conosco e saber identificar quando é o Senhor que fala, porque quando nós ouvimos, quando nós paramos para ouvir, nós conseguimos identificar a Tua voz. Mas quando nós não ouvimos, ó Deus, são tantas vozes falando ao nosso ouvido que nós passamos a agir por conveniência,
inconsequência, agimos com imprudência, agimos, ó Deus, de forma desesperada, na hora da dor, na hora do sofrimento. Então, nos ajude, Espírito Santo, a parar e ouvir a tua voz. Nos ajude a falar na hora certa. Nos ajude, Espírito Santo, a tomar a decisão certa. Não nos deixe, Espírito Santo, esperar pelo outro aquilo que é para mim fazer, que é para eu fazer. Não me deixe, Espírito Santo, ficar parada com os meus braços cruzados, esperando que o outro venha tomar a decisão que é para eu tomar. Me ensine a ir ao teu encontro, me ensine, ó Deus, a me prostrar diante do Senhor e reconhecer a tua grandeza. Me ajude, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, a tomar essa atitude. Me ajude, Espírito Santo, nos ajude a agir, ó Deus, com franqueza. Não nos deixe esconder nada. A palavra de Deus disse que onde há pecado escondido, onde há coisas escondidas, ali há dor, ali há sofrimento. Não nos deixe, Espírito Santo, ficar com coisas escondidas dentro de nós. Ajude-nos a jogar fora, Senhor, todo o lixo emocional que está dentro de nós. Nos ajude a agir com clareza, a falar com clareza. Nos ajude, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, a ser sinceras naquilo que estamos dizendo. Não nos deixe, Espírito Santo, em nome de Jesus, usar de desculpas para aquilo que não fazemos, usar de desculpa, ó Deus, para as atitudes que não tomamos, mas pelo contrário, ensina-nos a tomar para nós mesmos a responsabilidade. Senhor, é necessário que nós hoje levantemos a nossa cabeça e venhamos como mulheres sábias entender que a nossa casa precisa do Senhor, que a nossa família precisa do Senhor. Então, Espírito Santo, junto com essas irmãs que estão ali orando comigo, Senhor, eu quero pedir ao Senhor, entra na nossa casa, entra na nossa família. Senhor, meu Deus, se há algum pecado, se há, Deus, alguma coisa que precisa ser desfeita, eu quero pedir que o Espírito Santo comece a limpar, comece a tirar, Espírito Santo. Se há em mim, ó Deus, se há em nós alguma atitude mesquinha, como houve em Nabal, eu quero pedir ao Senhor que venha nos purificar, venha nos lavar, porque nós queremos ser como Abigail, Senhor, mulheres sábias, mulheres edificadoras da nossa casa, mulheres, ó Deus, intercessoras. Senhor, quando Abigail se prostrou diante de Davi, intercedeu, ela ali estava fazendo um papel de intercessora da família, e é assim que nós queremos ser, intercessora da nossa família, intercessora da nossa igreja, intercessora da nossa cidade, neste momento, ó Deus, de crise, intercessora do nosso país. Senhor, meu Deus, tire a venda dos nossos olhos, abra os nossos ouvidos e que nós possamos ouvir a tua voz e entender que a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável, e que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para nós é muito mais do que a nossa boca pede, do que os nossos olhos veem, do que o nosso coração sonha, do que a nossa mente pensa. O que o Senhor tem para nós é uma casa edificada, um lar abençoado para a glória do teu nome. Eu abençoo, Jesus, todas essas mulheres, esses irmãos que estão assistindo a live, eu abençoo a vida deles e peço ao Senhor, ministre, Espírito Santo, no coração de cada um para a glória do teu nome. Amém. Amém, glória a Deus. Pastora Kézia, muito obrigada. Eu fico muito feliz, né? Como eu falei no início, todas as que eu chamei são pessoas, são mulheres que me inspiram. A senhora me inspira como mulher, como mãe, como esposa e como pastora. Se eu conseguir chegar um pouquinho assim, ó, de tudo que a senhora já fez, que a senhora vai fazer, eu já me sinto feliz. Tá bom? Ó, muito feliz mesmo. Irmãs, eu espero que vocês tenham amado a live assim como eu amei. Quinta-feira que vem nós temos a pastora Inês, vai falar sobre Débora, uma grande mulher também na Bíblia. Então, um beijo a todas vocês, um beijo a senhora também, pastora. Fica com Deus, que o Senhor possa ainda te usar ainda mais na obra. Amém? Tchau. Um beijo para todo mundo. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.